Aleluia. Pai do Senhor, igreja, vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Amém? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus, o que nós viemos fazer na casa dele, que eu creio que cada um aqui subiu com um propósito, né, irmãos? Nós vem para a casa de Deus para receber do Pai o melhor, né? Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e querido Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós entramos na Tua presença nessa hora, Pai. Pai, nós precisamos, Pai, de um milagre, Senhor. Nós precisamos ser guardado pelo Senhor, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Pai, porque está escrito na Tua palavra, Pai, que nós teríamos que dar o nosso sacrifício vivo e racional ao Senhor, Pai. Pois está escrito na Tua palavra isso, Senhor. E nós sabemos, Pai, que há uma luta muito grande, Senhor, para subir para a Tua casa, Senhor. Porque é como nós estamos vendo aqui, Senhor. Muitos queriam estar aqui, Senhor. Muitos hoje até desejou, falou, Pai, que subiria para a Tua casa, mas não conseguiu chegar até a Tua casa. Feliz é aqueles que aqui estão, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Pai, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que saísse da Tua boca, Senhor. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós somos incrédulos, Pai. Nós duvidamos da Tua palavra, Senhor. Porque foi assim com os apóstolos, Pai. Todos, Pai, oh meu Deus, estavam ali incrédulos, não crendo que o Senhor tinha aparecido já para aqueles dois do caminho que estava voltando para casa, e também, Senhor, tinha aparecido para as mulheres, Senhor. Mas, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós viemos te pedir que o Senhor venha tirar de dentro de nós esta incredulidade, Pai. Que esse espírito de dúvida não venha em nossas vidas, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Porque nós precisamos, Pai, do Senhor, Pai. Nós precisamos de um milagre, nós precisamos de cura, Senhor. Nós precisamos de libertação, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque nós reconhecemos, Pai, que nós somos dependentes do Senhor, Pai. Pois nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa família, tudo nas Tuas mãos, Senhor. Por isso, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Usa a vida do Teu servo, Pai, que vai ministrar a Tua palavra, Senhor. Derrama sobre ele a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Pai, abençoa também os levitas, meu Deus, que aqui estão, Senhor, que subiram para a Tua casa para entoar, para louvar um cântico novo ao Senhor, Pai. Porque nós viemos aqui para Te adorar, Senhor. E abençoa a Tua amada igreja, Pai, que aqui está nesta noite, Senhor. E fortalece, Pai, aqueles que não conseguiram chegar até a Tua casa, Pai. Aqueles, Pai, que estão precisando, meu Pai, oh meu Deus, que o Espírito Santo faça uma obra, Senhor, de dentro para fora, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, porque está escrito na Tua palavra, Pai, que a Tua casa seria chamada casa de oração, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui neste lugar, Senhor. Nós viemos aqui unir a nossa fé, meu Pai, crendo em Ti, Senhor, confiando, Pai, no Senhor, Pai, porque nós sabemos, Pai, que só o Senhor, Pai, pode fazer, meu Deus, um milagre em nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, Pai, que muitos estão aí fora, Pai, também precisando, Senhor, das nossas orações, Pai, e é por isso que nós estamos Te pedindo, Senhor, nos fortalece, Pai, nos dá, meu Deus, poder, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, para repreender, meu Deus, toda a obra do inimigo, Senhor, porque nós sabemos que o diabo não veio para brincar, Senhor, o diabo veio para matar, o diabo veio para destruir, o diabo veio para roubar, Senhor, mas o Teu Filho Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras do inimigo, Pai. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, clamando, Senhor, a Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, sobre o Teu povo, Pai, pois assim nós oramos
oramos, Pai, e assim nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar nos teus planos, cumprir, e possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor ali em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém, Jesus? Então vamos orar mais um pouco. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque aqui estamos nós, Senhor,
para podermos apresentarmos a Ti as nossas vidas e clamar a Ti, Senhor, o Teu perdão pelas nossas vidas, para que possamos ser dignos, ó Pai, de entrarmos no Santo do Santo, para ouvir o Senhor falar conosco, porque o nosso coração está necessitado, Pai. E eu peço a Ti, Senhor da glória, fala com cada um dos Teus filhos que estão aqui conosco, aqueles que estão em suas casas, meu Pai, meu Deus, faça de uma maneira, meu Pai, que eles possam entender e compreender a Tua vontade, meu Senhor, para que possamos ouvir e Te obedecer através da Tua palavra, Pai. Por isso eu peço a Ti, usa as nossas vidas nesta noite, Senhor, para que juntos, meu Deus, possamos honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, assim nós oramos e assim nós o agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim, Gálatas 3, versículo 1: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o espírito de obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Agora, pois, que vós dá o espírito, aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que obras maravilha entre vós falo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém? Pode estar sentando. Hoje nós vamos falar um pouco daquilo que o povo de Deus mais precisa. O que o povo de Deus precisa hoje? No mundo em que vivemos, no mundo em que nós contemplamos, no mundo ao qual nós estamos associados e somos perseguidos. Esta é a verdade. Vamos falar um pouquinho da fé. E olha que grandes motivos nós temos para estar falando da fé hoje. Porque assim como Paulo estava lá em Gálatas, pregando a palavra, né, aos filhos da igreja, chamando eles de insensatos, né? Porque estava dentro da igreja, mas estava fazendo a obra pela carne, não pela fé. Mas se nós olharmos um pouco hoje para dentro da igreja, tem muitos crentes fazendo pela carne, não pela fé. A fé está esfriando, como o Senhor falou. Parece que a fé está acabando no povo de Deus. Mas se nós temos um Deus tão poderoso, nós temos um Deus tão glorioso, ao qual continua fazendo a obra, continua fazendo milagre, continua curando, continua libertando, continua renovando a sua aliança conosco. Aonde está a nossa fé? Aonde nós estamos falhando? Porque nós, irmãos, não é o mundo, é o povo de Deus. E nós precisamos avivar, porque veja o que Paulo fala: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós?
O que é que está tirando a vontade do crente de servir a Deus, de obedecer a palavra do Senhor? Porque nós olhamos, eu sou testemunha, você é testemunha, de quantas pessoas estão faltando dentro da igreja, de quantas pessoas estão ausentes, de quantas pessoas estão sofrendo, estão amarguradas, estão entristecidas, mas não busca Deus, não tem tempo para o Senhor, não tem um momento para se colocar na presença de Deus. É isso que Paulo estava falando lá em Gálatas, lá na igreja, para o povo de Deus, não é para outro não. E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa, nós estamos contemplando, né, a mesma obra que Paulo estava vivendo lá, nós estamos vivendo aqui hoje. O povo está sendo dispersado da presença de Deus. Bem disse a palavra do Senhor: o diabo vem para matar, roubar e destruir, e é o que mais ele sabe fazer. Porque o mundo, meu irmão, se nós olharmos para o mundo fascina, o mundo tem suas coisas maravilhosas, mas não é para nós. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para aquilo que Deus nos concede. Nós precisamos fechar um pouquinho os nossos olhos, fechar um pouquinho os nossos ouvidos, fechar um pouquinho a nossa boca, para que nós possamos contemplar a obra de Deus na nossa vida, para que não venha um pastor e fala para nós que somos insensatos. Você já pensou se chegar um dia aqui, eu precisar falar para o povo da igreja que nós somos insensatos na presença de Deus? É por isso que a palavra do Senhor, ela é muito maravilhosa. Quando ela fala: medita na minha palavra de dia e de noite, é para que nós não venhamos fazer como o povo de Gálatas estava fazendo. E hoje a gente vê e contempla muitas pessoas vivendo desta maneira, com medo, né? Vivendo dentro de casa, vivendo escondido. Parece que nós somos os bandidos, não é verdade? Porque o mundo está lá fora, o mundo não está preocupado, mas o crente está preocupado. Mas não está preocupado de ir num pronto-socorro, não está preocupado em ir num supermercado lotado, não está preocupado de ir numa festa, mas de subir na casa de Deus está preocupado. Talvez seja por causa de um de nós vamos contaminar alguém, não é verdade? Agora nós estamos aqui, nós estamos aqui pela fé, é pela fé. Porque se não fosse pela fé, o Espírito Santo não tinha trazido nós aqui hoje, para ouvir a palavra do Senhor. Por isso que ele fala para nós, né? Para não obedecer da verdade a vós, perante os seus olhos, de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. E nós temos a certeza disso. Jesus já foi sacrificado, Ele já foi o Cordeiro na nossa vida, e é por isso que nós temos a presença do Espírito Santo, né? E aí ele fala mais: se quiser saber isto de vós, recebeis o Espírito pelas obras da fé ou pelas obras da carne? Obra da carne, o Espírito Santo não habita, é uma coisa de loucura. O Espírito Santo só vem pela fé. É quando a gente crê, quando nós nos entregamos ao Senhor, e quando nós deixamos de estar atento nas coisas materiais. Porque enquanto nós estivermos atentos nas coisas materiais, o Espírito Santo não manifesta na nossa vida. Quando nós nos desligarmos do mundo, quando nós estivermos ligados na ação, no poder de Deus, então o Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas. Aí nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas
senão pela ação, pela obra da carne, ninguém. Se fosse assim, todo mundo seria batizado com o Espírito Santo, né? Todo mundo. Mas não é não. A obra do Espírito Santo, ela é purificada, é pela fé. E é pela fé. E é por isso que ele fala: sois vós insensato, que tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Meu irmão, que coisa mais triste do mundo é quando você vê o irmão dentro da igreja, fazendo a obra junto com os irmãos, crescendo junto com os irmãos na obra, para glorificar a Deus, e de repente você olha para esse irmãozinho, ele está lá no mundo, chorando, sofrendo, amargurado, porque se desviou da palavra de Deus. É triste. Nós temos um conhecimento muito grande. Eu gosto de pegar na minha vida para não machucar ninguém, mas a gente sabe que quando a gente passa por algumas provações, ou é a aprovação de Deus, ou é a tentação do diabo, ou é os nossos próprios pecados, os próprios erros, porque nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, mas nós temos uma oportunidade tão gloriosa de entrarmos na presença desse Deus glorioso e clamar a Ele o perdão. Assim como todos os profetas, né, pecaram, mas clamaram, e Deus restituiu a eles o direito da salvação, e nós também temos o mesmo direito, quando nós clamarmos pela fé que há dentro de nós. Muitas vezes você vai falar para mim: pastor, mas eu preciso que a minha fé seja aumentada. Não, não precisa, minha irmã, não precisa. A nossa fé, ela é poderosa, a nossa fé, ela é grande, é que nós não sabemos usar a nossa fé. Para usar a nossa fé, nós precisamos consagrar as nossas vidas ao Senhor, nós precisamos dobrar as nossas orações, para que o Senhor nos purifique e nos fortaleça, para que nós possamos nos levantar e na ousadia fazer a obra de Deus. Porque o que Jesus falou para nós? Que nós podemos fazer obras maiores do que Ele fez. E a gente vê aqui Paulo exortando a igreja de Gálatas, porque estava no Espírito, entrou no Espírito, estava vivendo pela carne. É sofrimento, é dor, é angústia. Nós precisamos aprender a separar a nossa vontade com a vontade de Deus. É primordial nas nossas vidas isso daí. Nós sabemos que a nossa vontade, quando nós fomos batizados, ela morreu junto com o velho homem. Ela nasceu uma nova vontade para agradar o coração de Deus, para buscarmos ao Senhor Jesus, porque é Ele que vem nas nossas vidas para fazer esta obra. É uma obra gloriosa que o Senhor está terminando. Esta obra só vai terminar o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar a buscar a igreja. Até lá, o povo de Deus tem que continuar lutando, buscando, clamando, para que Deus possa nos guardar, nos livrar de todo o mal que o diabo tenta desviar os nossos pés. É a obra de Deus, não é nossa. Tem gente que fala que a obra é minha, a minha oração é poderosa. Não tem oração poderosa. Eu não faço obra nenhuma, a obra é de Deus. Eu sou apenas instrumento. Nós, não sou eu só não, nós que estamos aqui, todos, pequenos, grandes, somos instrumento nas mãos de Deus para fazer esta obra crescer, para que nós possamos testemunhar que o nosso Deus é o único,
Não existe outro. A nossa vontade é a vontade de Deus, para que nós possamos ser alcançados pelas promessas e bênçãos que o Senhor tem derramado. Nós temos vivido essas bênçãos de Deus, nós temos contemplado nas nossas vidas a bênção de Deus. Se nós não temos, é porque a nossa fé, a minha, a sua fé está falhando. Se nós estamos chorando, se nós estamos sobrecarregados, é porque a nossa fé está falhando. Não tem como eu falar de outra maneira, ou não tem como a palavra nos mostrar de outra maneira, porque Deus não falha, Deus não tarda, Deus não mente, Deus é justo, Deus é fiel. Se Ele é tudo isso, nós é que somos falhos, e nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, e entrarmos na presença dEle, clamarmos a Ele, né? Porque Ele fala, será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que é isto também, foi em vão? Olha onde Paulo chega, no sofrimento da pessoa. Quando a gente está sofrendo, não é hora, não é momento de nós reavaliarmos a nossa obra, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a igreja, porque tudo está envolvido, até mesmo a nossa comunhão com o mundo, tudo está envolvido, e nós precisamos fazer separação, porque Deus não misturou nada, Deus nos fez um povo separado, nós somos um povo separado de todos os outros povos. Deus não mistura com ninguém, mas Deus também não quer que nós nos misturamos, e muitas vezes nós estamos mais entrelaçados com o mundo ou com a igreja do Senhor, e nós precisamos fazer esta separação. Muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus nos pega pesado, porque muitas vezes a gente tem um parente que não é crente, e a gente fica adulando, a gente fica alisando, e não é isso que Deus quer, não. Eu sempre falo para a igreja que eu não vou alisar a cabeça de ninguém, não vou. Meu pastor nunca alisou minha cabeça, e eu aprendi com ele, porque se eu começar a alisar a cabeça da minha ovelha, aliso aqui hoje, aliso ali amanhã, ela vai ficar dodói. Aí quando for preciso fazer uma exortação, ela fala, eu vou embora dessa igreja, o pastor está muito bruto. Não é verdade? Mas se eu começar a fazer a obra segundo a vontade do Senhor, a igreja vai ficar com o lombo cingido, com o lombo duro. Ela vai receber, e ela vai ver que o que ela está passando é a verdade, não é mentira. E ela então vai o quê? Ela vai lutar, ela vai se levantar, ela vai buscar o Senhor, para que a obra seja feita na vida dela. Jesus, Ele parou por causa do sofrimento? Jesus parou por causa da aflição? Davi, quando o filho morreu, ele parou? Ele largou tudo? Ou ele foi dar continuidade na obra? Jonas, quando desobedeceu, foi lançado na profundeza do mar, ele parou com tudo? Ou ele ouviu, ou ele meditou, ou ele viu que ele estava errado, e continuou, e uma cidade de 120 mil habitantes foi salva? E que tal se nós reconhecermos que somos errados, que nós pecamos, que nós falhamos, e que nós buscarmos a Deus com a nossa fé, a fé que está dentro do nosso coração, nós clamarmos a Deus com a sinceridade do nosso coração, Deus vai responder na nossa vida. É o que Deus está esperando de nós, essa ousadia no nosso coração. O povo crente tem que ter um lombo cingido. O povo Israel não ficou cingido 400 anos servindo ao diabo? Mas estava lá, e quando saiu, quando começou a ter a bênção do Senhor, queria voltar.
Só por causa que viu que não tinha água? Só porque não tinha comida? Só porque não tinha pão? Lembrava do quê? Das delícias que estavam comendo lá no Egito, mas não lembrava da dor e do sofrimento? E muitas vezes isso está acontecendo nas nossas vidas. Estamos passando muitas vezes por momentos difíceis, porque hoje a doença está espalhada, não está em mim, não está em você, mas pode estar num parente, pode estar aqui, pode estar ali, e muitas vezes nós ficamos conduídos com isto e queremos de alguma forma estar entrelaçados. Nós servimos a um Deus justo e fiel, e nós temos que ser justo e fiel com Ele. Por isso que Ele fala: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pela obra da lei ou pela pregação da palavra? Você já pensou se Deus fosse fazer a obra na nossa vida por aquilo que nós fazemos, né? Você já pensou se todo mundo fosse salvo porque ele é bonzinho, porque ele dá esmola, porque ele ajuda as pessoas? Já pensou se Deus fosse salvar todas elas? Mas não é pela carne, irmão, não é pelos nossos esforços, não. Nós não podemos fazer a obra pelo esforço das nossas mãos. A gente vê que no templo, quando o Senhor falava na arca com o sacerdote não poderia suar. Ele não poderia fazer esforço para suar. Ele era condenado. Agora tem muita gente fazendo a obra de Deus pela força. Pela força. E não é pela força, é pelo Espírito de Deus. E se é pelo Espírito de Deus, o que nós precisamos fazer? Obedecer a voz do Senhor, obedecer a palavra. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mando. Não é assim que o Senhor fala conosco? Vai para a minha casa. Quantos estão hoje em casa, lá na frente da televisão, ouvindo a palavra? A presença do Espírito Santo está na televisão, mas a presença do Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está nos alimentando, Ele está saciando a nossa sede, a nossa fome, Ele está fortalecendo a nossa fé, se nós estivermos com o coração aberto, desejoso, para que Ele possa fazer esta obra nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo, Ele é humilde, Ele entra quando nós damos liberdade para Ele entrar no nosso coração e fazer a obra que Deus tem para realizar na nossa vida. Deus tem uma grande obra na minha e na sua vida, para que nós possamos chegar ao final da nossa carreira, como Paulo chegou, alegre, satisfeito, mas glorificando a Deus, não desviando, como a igreja de Gálatas estava desviando, todo o povo estava desviando. E se nós não apertarmos o cinto, irmãos, se nós não apertarmos o cinto nosso, amanhã ou depois pode ser um de nós que estejamos nos desviando da palavra do Senhor. E olha que a nossa igreja é pequena. Imagine uma igreja que tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, fazendo a obra esforçosa. É pela fé. É a fé que nós precisamos começar a trabalhar no nosso coração. Ela existe, ela está em nós. Nós só precisamos começar a movimentar essa fé dentro de nós. É como Deus fala: faça prova de mim,
E a gente tem medo de fazer prova com Deus, porque Ele é poderoso, que Ele é glorioso. Como que eu vou fazer prova com Deus? Quando você entra na presença, quando você clama, quando você pede e espera acontecer na sua vida. É esta a prova que Deus está querendo que nós fazemos. É colocar a nossa fé diante dEle. Ele faz a obra, porque Ele fala: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Por quê? Porque Abraão não conhecia Deus. Abraão nunca tinha, Abrão, né? Naquela época, nunca tinha ouvido Deus falar. A primeira vez ele ouviu e ele creu. Porque os pais de Abraão eram idólatras, fazedores de imagem. E Abraão queria conhecer outra coisa. E Deus viu no coração dele. Assim como Deus viu no nosso coração o desejo de servir a Ele. Mas como é que está a nossa fé, irmão? É a nossa fé. Eu não quero falar de ninguém, não. Eu quero falar da minha e da sua fé. É a nossa fé com Cristo Jesus. Porque quem faz a obra na minha e na sua vida é o Senhor Jesus através do Espírito Santo. É Ele que trabalha na nossa vida. Como é que está a minha e a sua fé? Ela está pronta para fazer esta obra? Ela está pronta para clamar e esperar o milagre de Deus acontecer na nossa vida? A continuar, muitas vezes, nesse mundão aí de tristeza, de amargura, mas sem medo de morrer. Sem medo de morrer. Porque quem é que pode impedir? É o convite que manda ou é Deus que chama? Para mim o convite não mata nada, não. Hoje eu estive lendo no jornal. Este ano, morreu em Bauru 616 pessoas de câncer. Quantas morreu de convite? 200 e pouco até agora. Mas ninguém está falando do câncer. Quantas morreu da gripe HN1, HN2? Mas ninguém está falando. Está falando do convite. Estão atormentando o povo de Deus, porque o mundo não está preocupado. Você já viu alguém preocupado no mundo? Ninguém está preocupado. Olha na praia, como é que está a praia? Todo mundo brigando para que seja liberado tudo. Nós temos que obedecer à lei. Nós não podemos desobedecer à lei. A lei é soberana, quem inventou a lei foi Deus. E nós temos que obedecer, porque a lei se cumpre na graça do Senhor Jesus. E quando nós obedecemos à lei, nós estamos sendo guardados de tudo quanto é vírus neste mundo. Deus está nos guardando, Deus está nos livrando. Quantas obras Deus faz na nossa vida que nós não percebemos. Quantas ciladas o diabo levanta por dia na nossa vida, mas o Espírito Santo nos faz desviar dos caminhos da cilada. E a gente fala que precisa de uma fé maior. É que nós não usamos a nossa fé. Nós precisamos começar a usar a fé. É mais fácil abrir uma gaveta, pegar o melhoral, do que dobrar o joelho e clamar a Deus a misericórdia do Senhor, para que Ele cure a nossa dor de cabeça, a nossa dor de estômago. É mais fácil. Aí a pessoa fala para mim: pastor, eu orei, tomei o comprimido e Deus fez a obra. Que obra que Deus fez? Deus não reparte a sua glória com ninguém? Quando Deus faz, Deus não manda ninguém tomar comprimido. Não que seja pecado ou proibido de tomar comprimido. Quem toma comprimido é aquele que não tem fé. Eu já falei, eu faz 22 anos que eu não tomo um comprimido. E já vou indo para 72 anos. Sou melhor do que ninguém, não.
Mas eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que é glorioso, e Ele me mantém em pé, até o dia que Ele quiser. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus, e é isso que tem que estar no nosso coração. Eu vou viver para Deus, não vou viver para mim, não vou viver para ninguém. Enquanto Deus achar que eu sou útil para fazer a obra dele, Ele vai me deixar aqui. Quando eu não for mais útil, Deus vai preparar uma pessoa para colocar no meu lugar, para dar continuidade. E eu vou continuar louvando, adorando, até o último momento da minha vida. E é assim que nós temos que viver a cada dia mais na presença de Deus, mais agradecido ao Senhor. Por quê? Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Isso é maravilhoso, né? Porque você vê uma pessoa como Abraão, o pai da fé, um homem que Deus falou: olha para os altos do céu e vê as estrelas e conta elas se pode, assim será a sua descendência. Ele fala que a nossa descendência será abençoada até a vida inteira. Não tem tempo para Deus. O tempo é de Deus. E o que Ele quer é que nós temos esse tempo maravilhoso para fazer a nossa necessidade e para fazer a necessidade dEle, né? Por isso que Ele fala: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Nós temos hoje a liberdade, através de Jesus Cristo, do sangue que Ele se derramou lá no madeiro, de entrarmos na família de Deus. Porque nós não éramos participantes, não éramos da herança da raiz de Davi. Mas pelo sangue de Jesus, assim como os verdadeiros filhos de Deus não receberam, Ele abriu a oportunidade para que nós pudéssemos entrar para a família real. Você não sabe, você tem sangue azul, sangue de Cristo. E muitas vezes a gente se sente pequeno, abatido, acabado, desolado. Você é filho do rei. Se levanta. O Senhor te deu poder para você destruir toda a arma cilada do diabo. Faça a vontade de Deus. Se levanta da onde nós estamos. Nós temos que ser o quê? A luz do mundo, como a palavra fala, o sal da terra. Nós temos que, aonde nós chegarmos, nós temos que, se a pessoa estiver triste, se a pessoa estiver amargurada, ela vai mudar, a afeição dela vai melhorar na hora. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre a nossa vida. Mas nós estamos fazendo o contrário, nós estamos chorando, nós estamos acamados, nós estamos enfermos. É hora de mudar a página da nossa vida. É hora de nós glorificarmos a Deus. É hora de buscarmos o Senhor. Por quê? De sorte que os são da fé são benditos todos aqueles, pois, que são das obras da lei. Olha bem. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A palavra fala o quê? Que nós somos do Espírito e não vivemos pela lei. Ninguém vive pela lei. Quando o Senhor Deus agia pela lei, Ele matava, Ele destruía. Assim como Ele começou, né, lá com Noé, não é? Assim como Ele foi lá que atravessou Israel no Jordão, matou muita gente. Lá no deserto Ele matou muita gente por causa da desobediência. Hoje Deus não mata. Hoje Deus não
faz nada sobre as nossas vidas, porque Deus é amor. Deus é amor. E outra, Ele jogou a responsabilidade sobre o seu Filho Jesus Cristo, aonde Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele já levou. Nós estamos sofrendo porque nós queremos, porque nós não confiamos nele, porque Ele já levou as nossas dores, já levou as maldições, já levou as nossas doenças, Ele já perdoou nossos pecados, mas nós continuamos sofrendo, porque nós continuamos errando, continuamos falhando, mas vamos melhorar, porque nós estamos vivos, e nós temos a esperança que o Espírito Santo nos molde e nos faça de novo, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor na nossa vida. Para isso o Senhor nos chamou, para isso o Senhor nos separou, para que nós tenhamos vida e vida abençoada, pela fé, não é pelas obras da carne. Um pouquinho para frente aí, ó, em Efésios, pouquinho para frente, umas pagininhas para frente aí, Efésios 6,16. Aliás, 15, 16 e 17. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem a arma mais poderosa do mundo na sua mão. Mas nós estamos lendo, nós estamos meditando nesta palavra do Senhor, para que ela seja uma verdadeira arma na nossa mão, porque foi pela palavra do Senhor que Ele derrotou o diabo. E nós, pela palavra do Senhor, também podemos derrotar todo o mal da nossa vida. Porque quando nós meditamos na palavra, nós estamos fortalecidos, e a palavra do Senhor é um escudo na nossa vida. É um paredão na nossa vida para nos guardar, para nos abençoar. Mais uma. Um pouquinho para frente. Ali em 2 Tessalonicenses, já vou estar encerrando, meu irmão. Capítulo 3, versículo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é para todos. A fé é para aqueles que são os escolhidos de Deus. Olha para o teu irmão, fala para ele: você é um escolhido do Senhor, por isso que você está aqui. Agora, faz a vontade do Senhor, usa a sua fé. Você tem uma imaginação fértil, você tem planejamento na sua cabeça, você tem planos na sua vida. Quanto tempo? Faça como Ezequias, não reclama não, mas fala com Deus, como Ezequias falou, do profundo do coração dele, mostrou a Deus o que ele foi para Deus, mostra para Deus também o que você é para Ele. Se é que você está agradando o coração de Deus, mostra para Ele, fala com Deus, Deus está do seu lado, Deus está na sua frente, Deus não está longe de nós. Nós é que ficamos longe de Deus, porque Deus está dentro do meu e do seu coração, e nós precisamos entrar na presença dEle, falar com Ele, clamar a Ele, pedir perdão a Ele, para que Ele se alegre com nós, para que Deus possa fazer esta obra de restauração na nossa vida, porque a fé não é para qualquer um, o milagre não é para qualquer um.
A salvação não é para qualquer um. A vida eterna não é para qualquer um. São para os escolhidos. E você é um escolhido hoje na presença de Deus. Então se coloca na presença de Deus. Busca a Deus, clama a Deus pela sua vida, pela sua família. Mas olha para Deus, para você. Para você. A salvação é individual. E nós temos que pedir para Deus para que nós sejamos instrumento nas mãos dEle, para que sejamos a luz do mundo. Nós precisamos estar com a nossa vida abençoadíssima. Nós precisamos estar pronto para fazer a obra aonde ela precisar, aonde Deus mandar, não é onde nós queremos. Não é onde nós queremos estar, não é onde, eu vou lá na casa de fulano e eu vou fazer a obra, eu vou orar, eu vou clamar. Não, não é assim. Não é assim. Eu não tomo decisão, quem toma decisão é Deus na minha vida, é Deus na sua vida. Antes de ir na casa de alguém orar, clamar a Deus, fala com Deus. Vê se Deus responde na sua vida para você fazer a obra, porque senão você está fazendo a obra da carne, e você está sendo amaldiçoado. A gente vê a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela só vem para nos instruir e para nos fazer fugir da ira do diabo. Porque o diabo, cada dia que passa, ele está mais doido conosco. Porque a cada dia que passa, nós estamos sendo mais instruídos. Nós estamos mais sábios, nós estamos mais entendidos da palavra de Deus, e nós estamos repreendendo mais o inimigo, e ele cada dia mais, ele está mais próximo da condenação que ele já está, mais próximo do fogo eterno, e nós estamos cada vez mais próximos da salvação eterna da nossa alma. Por isso o Senhor nos chama. Meu irmão, meu tempo já foi. Meu tempo já foi, mas eu teria aqui mais uns 3, 4 versículos da fé. Mas o último eu quero ler, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12, que nos diz assim: aqui está a paciência dos santos. Como é que está a sua paciência, meu irmão? Está ótima? Ou está desesperada? Ou está angustiada? Você tem que estar calmo, mas não precisa tomar comprimido não, para ficar calmo, né? O nosso calmante é Jesus, nosso calmante é o Espírito Santo. Busca Ele, Ele vem e nos socorre, Ele nos acalma, né? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E o quê? Guarda os mandamentos de Deus e o quê? A fé. Se você não guardar a sua fé, você não guarda os mandamentos de Deus. Se você avivar a sua fé, você vai cumprir os mandamentos de Deus na sua vida, e você vai alegrar o coração de Deus, e Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua família, Deus vai mudar a sua história, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para mudar a nossa história, e a nossa história já foi mudada, e vai continuar mudando até Jesus voltar. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. A fé, irmão. Eu estive vendo lá, tem mais ou menos uns 50 versículos falando da fé. É coisa gloriosa. O que é a fé? Uma coisa que a gente não vê, uma coisa que nós não tocamos, mas uma coisa que realiza na nossa vida. A fé é a nossa coragem, é a nossa ousadia, é o nosso crer, é a nossa esperança, ela é tudo na nossa vida.
E por que você não usa a sua fé? A fé que está dentro do seu coração. Não está longe, não. A fé habita dentro de nós, assim como o medo, assim como a raiva, assim como o ódio, assim como a inveja. Está tudo dentro de nós. Mas nós guardamos, né? Nós escondemos. Mas abre a porta da fé do seu coração agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, para te levar você a buscar o sobrenatural de Deus. Eu não gosto de pouca coisa, porque o meu Deus é o Deus do mundo. Igual ele não tem outro. Então eu preciso pensar grande. Pensar pouco perto de Deus, ele não vai nem olhar para nós. Então vamos pensar grande. O que você tem de grande na sua vida para pedir a Deus? Para pedir, para buscar a Deus. É uma noite especial na sua vida hoje, que Deus quer fazer esta obra na sua vida. E muitas vezes na vida daqueles que estão nos ouvindo, lá nos seus lares, nas suas casas, que há muitos desesperados, há muitos angustiados, há muitos sofrendo, e precisam despertar esta fé dentro do coração, e Deus está nos chamando para fazer prova dele. Quando Deus chama, é porque Ele tem uma obra gloriosa na minha e na sua vida. Dobra as suas frontes, eu quero orar por você. Senhor, Pai glorioso, quão glorioso é, Pai, poder ouvir a Tua palavra, porque Tua palavra, Senhor, é fiel, é verdadeira, a Tua palavra é poderosa, meu Deus, para mudar, para transformar todo medo, toda angústia, toda dor, todo sofrimento, meu Pai, que há no nosso coração, Senhor. A Tua palavra vem porque o Senhor é a própria palavra, Pai. O Senhor é o próprio poder que entra nas nossas vidas, Pai. E é por isso que nós estamos prostrados, clamando, buscando aquele que é poderoso, aquele que é glorioso para fazer esta obra, a obra da cura, a obra da restauração, a obra da renovação da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio, Senhor, para mudar a nossa história, aquele que veio, Senhor, para nos dar a vitória, meu Pai, de toda a nossa necessidade, Senhor. É o Senhor que olha, é o Senhor que contempla, é o Senhor que faz, meu Deus, o sobrenatural acontecer quando nós colocamos a nossa fé diante dos Teus olhos, Pai, porque é o Senhor, meu Deus, que trabalha no mais profundo do nosso coração, Pai, e é por isso que eu clamo a Ti, Senhor da glória, as Tuas mãos poderosas, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa entrar agora em cada vida, em cada coração, mover ali, Senhor, todo impedimento, meu Pai, que está sobre esta vida, meu Senhor, que possa, meu Pai, levantar o Teu povo, que possa despertar o Teu povo, Senhor, para que ele possa, Senhor, lutar e vencer todas as suas necessidades, todas as suas angústias, todas as suas aflições, porque é o Senhor, meu Pai, que vai destruir toda a obra do mal, toda a obra de Satanás, toda a obra dos demônios. Pai, põe as Tuas mãos agora, Senhor, aviva essa chama de fé no coração do Teu povo, Senhor, aonde ele estiver, aqui na Tua casa, meu Pai, contemplando, olhando, vendo, meu Pai, ouvindo, meu Senhor, o Senhor falar com cada um, meu Pai, mas aqueles que estão em casa, meu Senhor, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão famintos, aqueles que estão cedendo, aqueles que estão chorando, aqueles que estão gemendo, meu Deus, toca agora, meu Senhor, toca agora com Teu poder, Pai, faça, meu Deus, agora esta obra grandiosa, meu Senhor, desperta Teu povo, levanta Teu povo agora, Pai, para que eles possam buscar a Ti, clamar a Ti, para que essa obra seja feita na vida e no
no coração de cada um dos teus filhos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o glorioso, é o eterno Deus da nossa vida, Pai. E eu creio, meu Deus, que as tuas mãos já estão postas sobre a vida do teu povo, sobre a vida dos teus filhos, fazendo esta grande obra, porque o milagre é para hoje, a sua obra é para hoje, meu Pai. E por isso eu peço a Ti, Pai, faz o milagre aonde precisar, aonde houver a necessidade, faz esse milagre, meu Pai, para que o Teu nome, Senhor, o Teu nome, Pai, seja honrado, seja glorificado, para hoje e todo sempre, em nome do Teu Filho Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Jesus, é pela fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é como a palavra fala, né? Ele falou para quem? Para o profeta Ezequias. Ezequias profetiza nesse monte, nesse vale de osso seco. Profetiza, Ezequias, com fé, crendo que pode haver o sobrenatural. Ezequias ouviu Deus falar, e conforme Deus falou, ele profetizou no vale de osso seco. Aquilo diz que começou um barulho ensurdecedor. Osso seco, mexendo com osso seco, faz um barulhão tremendo. Mas tinha um osso lá, com um osso aqui, um osso ali, outro ali, e aquilo começou o barulho, um buscando o que é seu. Ninguém se misturou, nem os ossos se misturaram. Olha o cuidado e o zelo de Deus. Cada osso no seu osso, cada nervo no seu nervo, cada músculo no seu músculo, cada carne na sua carne. E foi feito o sobrenatural. Levantou-se um exército de homens. Milagre de Deus. A fé de Ezequias. Será que a nossa fé alcança? Alcança. Porque Deus também fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente do mundo, nós podemos profetizar sobre o monte, sai daqui e vai para lá, e ele tem que obedecer. Uma fezinha pequenininha, a sua é grande, a sua é poderosa, a sua está em Jesus Cristo. Você pode todas as coisas. Por isso que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E a sua fé está alicerçada em Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, glórias te dou, meu Senhor, por mais um dia na tua casa, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu a graça de ouvir o Senhor falar, Pai, e nós estamos com o nosso coração alimentado, saciado com a tua palavra, Pai. Por isso eu peço a ti, Senhor da glória, dispensa teu povo agora, mas leva, Pai, os seus filhos nas conchas das tuas mãos, guardando, livrando, protegendo, mas derramando sobre eles uma chuva de bênção, meu Senhor, para que eles possam dar o verdadeiro testemunho que é, Senhor, filho da luz, Pai, para que eles possam, Senhor, observar, meu Deus, os teus preceitos e os teus mandamentos, para honrar e glorificar o teu nome, para que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, o eterno amor do nosso Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo, seja para com toda a igreja e todo o povo que crê. Diga comigo. Pode aplaudir o Senhor, pode glorificar o seu nome, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. É isso aí, irmãos, a palavra está se cumprindo nas nossas vidas. O crente viverá pela fé, e nós estamos vivendo pela fé.